Fala, gurizada, tudo certo? Meu nome é Oscar, esse aqui é o meu primo de Dom. A gente abriu esse canal chamado Grenal dos Primos para tratar dos pós-jogos da dupla aí. E hoje a gente teve uma goleada do Inter aí fora de casa contra o Monson no estádio do São José, né, em Porto Alegre mesmo. Ah, cara, e foi assim, quando tava 1-0, no primeiro tempo, assim, eu tava pronto para dizer que o Inter teve uma vitória segura, não foi um super desempenho até aquele momento, mas em um momento algum o Inter tinha sofrido e construiu bem aquele 1-0 e estava jogando bem sem sustos. Mas, cara, quando entrou os demais titulares ali, no segundo tempo, que deu ainda mais correria, aí simplesmente houve a construção de uma goleada que nenhum Colorado esperava, com 2 gols e uma assistência do Borré no segundo tempo. Então, assim, foi um jogo, principalmente no segundo tempo, bastante atípico, mas assim, hoje, primeira amostragem aí do Pesolano como técnico à beira do campo, né? Houve uma mudança de estratégia de colocar apenas o time de base ou reserva, para começar já a mesclar alguns titulares, porque querendo ou não, não nesse fim de semana no outro a gente já tem o Grenal e também logo mais a estreia no Campeonato Brasileiro, então eu acredito que aquilo que eu tinha dito no pós-jogo do Grêmio ontem, que eu acho que foi a esperança que eu tinha que se confirmou com essa mudança de estratégia. Ou seja, o Pesolano viu o suficiente, treinou o suficiente e agora ele quer pôr em prática. Porque hoje, cara, olha, hoje aquela promessa de treinadores argentinos, estrangeiros, sul-americanos, de que lá intensidade, como gostava de falar o Cudê, o inominável Cudê, pelo menos se viu em campo, não passou só de uma. Não ficou só na garganta, não ficou só na promessa. Hoje o Inter, do primeiro ao último minuto, foi um time que no perde e pressiona, aplicou isso o tempo todo. Óbvio, é o Monson, cara, entendeu? Não temos como tirar isso de pauta, não temos como tirar isso da análise, mas é o que a gente tem para analisar, né? E a questão é a postura. A questão é tu identificar um DNA do trabalho do Pesolano e torcer e esperar, na verdade, que isso se sustente daqui para frente. Que essa postura de perde pressiona, de marcação forte, de não ter aquele buraco no meio do campo que descamba, ou no Bernabéu, né, que descamba numa bola aérea ruim defensiva. Hoje eu não ouvi o nome do Mercado. O Mercado era um dos dois zagueiros. Hoje eu não ouvi o nome dele em campo. Eu ouvi mais do Vitor Gabriel, que para mim é um zagueiro absolutamente insuficiente para o Inter. Mas eu não ouvi. Nossa, no jogo, antes do Pesolano, o Mercado era ele, entendeu? Tanto que no último jogo do ano, o gol foi dele, salvou um monte de bola do Bragantino lá também. Então, Ah, uma dúvida assim, que eu sempre tenho do mercado, ele é titular, ele é pensado para ser titular esse o ano Inter ou não não? tem zagueiro. O Inter não tem zagueiro. Quem que são os É que ele zagueiros é meio centrais do Inter? velhinho, né? Tu tem Verdade. o Vitor Vitão Gabriel. foi embora ainda, né? O Vitão foi embora. Tem o Vitor Gabriel, tu tem o Mercado. E tem o. Como é o nome do outro lá? Esqueci o nome dele, que é outro mediano ruim também. Mas o Inter tá pensando em contratar Sim, tinha zagueiro? um zagueiro aí, se eu não me engano, aquele Dória era zagueiro. Tinha um zagueiro aí que estava prospectando, mas o Mexicano Inter tá aquele? lento no mercado, né? O Inter tá assim, sempre surge, Porque tu parece que surge falando assim, alguma. o Inter precisa de mais dois zagueiros daí, né? Precisa, Para reserva precisa, também, né? sem dúvida. É claro que tem a base, né? A gente está vendo aí diversos jogos na Copa Santiago, na Copinha. Só que para uma disputa de campeonato brasileiro precisa muito mais. Hoje também tinha a característica do gramado sintético, lá no Passo da Areia é gramado sintético, então até o pessoal estava estranhando que a bola estava quicando muito no início e tal. Aí o pessoal da transmissão falou: pô, será que eles não molharam esse gramado e tudo mais? Aí veio a informação de que o Monson negou o pedido do diretor do Inter para molhar o gramado, porque o Monson no dia anterior treinou com o gramado seco.
Ah, para, né, velho? Ou vocês são desinformados, porque até num gramado natural se molha a grama antes, no meio do jogo, no intervalo. Principalmente numa grama sintética, que é absolutamente seca, com um clima absolutamente quente em Porto Alegre. E os caras simplesmente se negaram a irrigar o gramado porque o bonito do Monson treinou com E gramado falando em seco no dia Monson e anterior. treinar, e transmissão também, Monson não tem torcida, né? Na Não, transmissão ele não acho que era só tinha Colorado hoje no jogo, né? não, Monson Até não. tinha uns brancos ali no meio, eu até pensei ali que podia ser meio torcida mista, mas depois focou ali, eu não vi nenhum monsonense. É, não sei, eu vi no Baldaço, acho que eles são de Capão da Canoa, né? O time deles, pelo Eu que eu ouvi falar que é entendi. um time de Porto Alegre. Monson? É, que é de Porto É, Alegre da Zona Sul, lá eles não tinham onde. é que eu vi Tanto o que foi Jair quando o Vink Grêmio. falou, eu não sei se ele tava zoando, sabe? Mas não Sim, parecia de onde eu. mas eu confirmo aqui. Porto Alegre. Eu sei lá por que ele É, falou que era de Capão. Eu já é não. meio doidão. É, mas, cara, falando ainda um pouco do jogo, Ah, né? sede administrativa do Monson em Capão da Canoa, tá aqui, ó. Ah, então pode ser. Mas só para não fugir do jogo, porque teve bastante detalhes, né? A gente entrou com um time misto, mas no início do jogo as referências ali eram o próprio Anthony, o Mercado, o Tabata hoje jogou, né? É considerado um titular ou então um reserva imediato, assim. O Tabata participou muito do jogo, só que falta qualidade para o Tabata. Ele é ainda insuficiente, falta aquele algo mais nele. Ele é um Wanderson melhorado, tá? Essa é a minha definição para o Tabata. Um cara de velocidade, um cara que tem a sua habilidade, mas ele falta alguma coisa para ele, sabe? O Bruno Gomes também jogou como lateral direito. Agora, é interessante que o Bruno Gomes ele fez umas vezes de Alan Patrick, assim, cobrando escanteio, cobrando falta na esquerda. E em alguns momentos do jogo, ele saiu da lateral direita para ir lá meio que como um ponto esquerdo, assim, um negócio meio estranho, dava para ver ele cruzando o campo na diagonal. Assim. E jogou bem o Bruno Gomes. Aí teve alguns jogadores ali da base, como o João Vitor, que fez o primeiro gol do Inter, um gol muito interessante, um gol lá Ricardo Matias, assim, ele estava atrás da marcação, acionaram ele ficou atento e a bola foi para o zagueiro do Monson, só que ele deu uma rosca na bola e a bola continuou, a bola sobrou na frente da área sozinho, assim. Aí ele foi lá e deu um toque de muita classe, assim, um gol de quem sabe mesmo, o Guri apareceu bem. Tinha o tal do Alex, esse cara, ele fez um golaço no segundo tempo, né? Pegou de prima, assim, um toque, nossa, um toque fantástico do Borré. Eu tava achando ele ruim no jogo, assim, o Alex insuficiente, eu tava achando ele tinha perdido um baita gol, assim, muito claro, na frente da pequena área quando tava 0-0 ainda. É, e aí eu fiquei meio puto com aquilo ali. Se pô, como é que ele perde um gol desse e tal? Aí no segundo tempo ele deslanchou e, pô, é o primeiro jogo do cara, né? Então vamos dar uma chance. O Alisson, lateral esquerdo, hoje entrou no lugar do Bernabé. Ele jogou bem, só que ele é um lateral bem menos intenso ofensivamente. Defensivamente, não dá para até opinar porque o Monson simplesmente não explorou aquele corredor ali. Então não dá para ter muita amostragem Sim. defensiva, Não, mas o ele pareceu Bernabé um ele cara. entrou, né? Ele Sim, não começou jogando. depois, mas assim, Mas o ele é Bernabé pensado entrou como na metade titular, do será segundo ou tempo. não? Hã? Porque o Bernabé, será que ele é pensado como titular? Eu acho que ainda Às é, vezes. eu acho que ainda é, tanto que quando entrou, o Bernabé entrou junto com o Borré e com a Aguirre. Então entrou um trio de É, titulares, dá entendeu? um, sim, é. Dá E um os ar três de, entraram. mas às vezes. Cara, aí que tá a intensidade que eu tava falando ali. Os três entraram fudidos, assim, ó, de elétrico. Mas uma correria. E aí eu tava vendo o vídeo do Vaguinha pós-jogo ali. E o Vaguinha falando que depois do jogo ele tava fazendo vídeo. Ele virou a câmera pro beiro do campo pra mostrar o treino pós-jogo deles. Tipo assim, os piques que eles estavam dando lá e tal, assim. Um trabalho diferente, assim. Eu acho que bem mais técnico e mais preparado do que o Kudê que tinha
a intensidade como filosofia. Eu acho que o Pesolano, até agora, aparentemente, não está conseguindo muito mais êxito em colocar em prática do que o Garganta do Kudê. Mas, enfim, é que eu anotei uns pontos aqui interessantes de falar. Então, o Alisson, ele foi bem menos intenso que o Bernabé, mas um cara que parece ser equilibrado, assim, para a função. Uma boa alternativa. O Benjamin, aquele que estão dizendo que é o volante, está despontando aí. Ok, eu não acho nenhum extra classe, tá? Mas ok. Bom, Tabata eu já falei. É aquele Diego Kozer, cara, que fez o gol da virada do Inter em casa lá contra o Novo Hamburgo. Ele não foi nem relacionado, então ponto bastante negativo aí. Tudo bem que tem que rodar elenco, tudo bem que tem que dar oportunidade para todo mundo, mas acho que não é adequado não ter nem relacionado o cara, ainda mais depois de ter decidido um jogo passado, né? O Ronaldo foi simplesmente mais do Ronaldo, um cara totalmente Quase insuficiente. meteu uma bucha, né? Foi, mas não é dele, né? Não é disso que nós precisamos dele. Nós precisamos dele como um volante. E eu não sei, para mim é insuficiente. E o Borré que simplesmente voltou on fire, né, cara? O Borré voltou, não deu pra entender nada. No primeiro lance, e cara, o primeiro gol dele não foi fácil, cara. Foi de novo um gol lá, Ricardo Matias contra o Nacional lá no Uruguai, na Libertadores do ano passado. Uma bola que ele recebeu do Aguirre assim pela direita, ele estava marcado aqui, emendou de primeira, assim, meio sem ângulo, e entre o goleiro e a trave, assim, foi um gol bem bonito, um gol bem interessante. Aí, se eu não me engano, o outro gol dele foi de cabeça, e, assim, aí ele deu assistência pro Alex, né? Uma bola que deu de primeira, assim, também, que encobriu o zagueiro, sobrou pro Alex ali, e ele e ele fez o golaço aqui, né? Cara, eu tinha anotado esses pontos aqui porque foi realmente bastante coisa legal para comentar sobre o jogo, assim, para destacar, e aí eu queria ver as tuas impressões aí, além desses pontos, a Ali, partir desses pontos que pegando eu coloquei, tá? o link aí do Borré, para mim foi o melhor em campo, jogou muito bem. Só que assim, aquela coisa do gauchão, para mim, isso Sim, vai para Grêmio, para Inter, é sempre aquela coisa, eu acho que era o Vianney Carlet que falava, o engana bobo. sim, Os sim. caras metem 5, metem 6 e goleia, não sei o que lá, começa o Brasileirão, começa a perder. E aí o jogador que era bom fica ruim, o que era ruim fica bom. Então, às vezes a gente se emociona até os 4-0 ali do Grêmio também, primeira rodada, Não, não, claro. não sei não sei como é que tá a tua empolgação, mas gauchão para mim, eu sou até contra, né? Eu acho que não deveria existir, pelo menos da forma como ele é. Inclusive tem alguns jogadores que vêm de fora, muitas vezes não aceitam, não assinam contrato porque eles acham absurdo ter esse gauchão aí, muitos jogos a mais, né? Eu, na minha Cara, visão, o Grêmio Inter deveria entrar lá, sei lá, na semi, entendeu? Aí tem eu o acho que lance de jogar no interior, aquela coisa. eu acho que só para complementar, para tu continuar, eu acho que é a postura. É tu vê a postura jogo a jogo, se ela se mantém, se ela se sustenta, como que o treinador e o time reagem diante de um confronto mais difícil, né? Se tu enxerga no treinador e no time escolhas e soluções acertadas. Perder, beleza? Se em cima de soluções, estratégias e postura tu ainda assim perder, é uma coisa. Outra coisa é tu fazer uma goleada esporádica por coisas de jogo, por questão do adversário fraco, e não aprender em cima da tua própria vitória também, entendeu? A mesma Sim, coisa o e eu Grêmio. lembro que um dos argumentos de gauchão era que para ter o gauchão, joga no interior, aí a torcida vai, mas agora tu pensa, Inter e Monson não tem nem torcida, não faz o menor Mas é que o sentido ter Monson um não jogo tem assim, né? torcida. O time, clube Monson é igual São José. O São José ainda tem mais. Mas o Monson não tem É, torcida, é entendeu? esse lance. E aí acaba que os jogadores às vezes se destacam e aí às vezes o treinador até aposta neles por causa de sei lá, um guri, vamos supor, que vai bem, tanto no Grêmio no Inter, né? O treinador vai lá e aposta nele e seria uma aposta errada, mas é que ele brilhou contra o Monson, É né? que, por exemplo, assim, ó, lá em São Paulo, que eu falo do Primavera de Indaiatuba, do velho de São Paulo lá, é um time que pela primeira vez chegou na Série A do Paulista. Só que é um time de 93 anos de idade. Eles têm um Sim, é histórico diferente. fudido lá, eles têm muita tradição na cidade, eles têm uma paixão Sim, ferrada por pelo exemplo, clube. E é tu diferente acabou de do falar. Monson.
entendeu? Sim, mas pensa ali o Bruno Gomes, que, né, tu falou ali que é obviamente insuficiente pro Inter. Vamos supor que agora o Gauchão ele destrói. Bruno Eu Gomes acho que não, certo o que Ronaldo. é isso, Ronaldo. Vamos supor que ele destrua, né? Acaba que o técnico vai meio que se obrigar a começar a escalar ele nos jogos, mas a gente já viu que ele não tem, vamos dizer, condições de ser titular, vamos dizer, né? Então são coisas assim Cara, que mas é além que de todos os depende. problemas. Se esse teu conceito de destruir do Ronaldo, tu verificar que é a partir de um condicionamento do treinador, aí tu pode ir lá dizer, não, das duas uma. Ou o Ronaldo não conseguia ir bem com os anteriores, ou o treinador novo verificou virtudes que não tinham se destacado no Ronaldo. Com o Ronaldo, estou falando só Né? usando ele como exemplo. Sim, é Mas o assim, exemplo que. se, cara, tudo é amostragem. Agora tem que ter coerência, tem que ter, né? Assim, o Bruno Gomes ele não era lateral, né? No de início de carreira. Ele foi colocado lá e se deu bem, né? Não é que não é que eu tô colocando o cara numa cruz também, mas é porque ele deu muitos exemplos assim de que que não dá certo. O Vitor Gabriel é a mesma coisa. O Vitor Gabriel no primeiro tempo ele deu dois passes errados para trás. Dois passes errados para trás. Tu não pode dar meio passe errado para trás contra o Flamengo. Entendeu? Contra o Monson tu pode dar 5 passes errados que não vai levar um gol. Sim, inclusive, teve ali, diz que o primeiro lance, né? Quase foi gol do Inter, inclusive. E aí o Sim, primeiro tempo o Inter foi nitidamente superior. No segundo, até o Monson começou jogando bem. Vamos dizer assim, foi. melhor. Tava, Foi. parecia. E aí, quando deu o segundo gol do Inter, aí já era. Aí foi pra banha o jogo. No início do segundo destacou uma coisa que eu tinha esquecido. No segundo tempo, realmente o Monson tentou vir para. Se eu não me engano, Sim, estava deu 1-0 uma. ainda. Estava É, 1-0 ainda, eles vieram 1 a para 0 tentar aí, mas recuperar depois que tomou o segundo, foi pra. o resultado, e aí. Mas não foi. Eu não vi desatenção do Inter. Eu vi mais o Monson tentando se jogar mesmo e tentando subir as linhas ali, tentar dar um susto para ver se achava um resultado de empate e desequilibrasse um pouco o desempenho do Inter. Mas foi coisa de 10 minutos, assim, cara. 10, 15 minutos até o jogo se estabilizar de novo e aí descambou em favor do Inter. Né? Então, assim, cara, eu fico. Eu antes do 4-0, quando estava 1-0, já achei que seria uma vitória segura. E depois da goleada mesmo e do desempenho, da postura, mais ainda. Então, estou olhando aqui. No domingo a gente joga contra o Ipiranga lá em Erechim. O Ipiranga já é um time muito mais tradicional. Não sei como é que está tecnicamente o Ipiranga, mas Erechim é uma cidade que cultua o time, então Costuma é, ser, talvez, tá no top 5 aí dos times do o Gauchão. Ipiranga vai ser uma amostragem bem E mais depois pega o Inter de interessante Santa Maria, na quarta. na quarta e aí E depois o esse aí Granal. também já é quase certo que ganha, né? Ainda mais em casa. E aí tu E vê só depois o Grenal. o Grenal e aí na quarta seguinte é o Atlético Paranaense já, entendeu? Pela estreia do brasileiro. Então, assim, eu acho que eu falei de usar o time Z mais pra frente, mas assim, querendo ou não, é uma estratégia acertada também. O Cinta tá apertando, tu precisa definir um time titular, tu precisa ver, e a hora é agora, aí chega no Grenal, vai ser um jogo mais difícil, e dali pra frente não tem mais arrego. Até a Copa do Mundo vai ser só tiro por lá no ombro. Pô, e pensando assim no elenco, o Inter tá com um elenco muito curto, né? Esse ano. Pensando, tem que 3 zagueiros no total. Sim, E, sim, não, e eu não sei como é que tá aí as contratações, mas deveria trazer no mínimo 2, né? não, assim, E ó, tá atacantes curto. também, Tá, vai apostar tá, na gurizada. não, o atacante tá vindo. Teve um do Vasco lá, como é que é? Paulo, não sei, Pedro. Como é que é? Pedro Raul. Não. Pedro Raul ficou lá. É, reforço. Como é que é, cara? Oi, oi, oi. Ó, eu vi que o Inter tá trazendo um volante, um argentino, tal do Rodrigo Vilagra. E tem o Félix Torres também, né? Que era do Corinthians, que ele é zagueiro. É,
não é bem falado lá, não é bem falado lá, mas eu acho que a questão de zagueiros no Inter é muito mais numérica do que técnica, entendeu? Sim. O principal é esse o. Deixa eu ver aqui, ó. Eu Paulinho. acho até engraçado, porque geralmente quando troca o técnico, eles trazem uns 10 bruxos junto, né? Uhum. Cara, Paulinho. Paulinho e Paula, Paulinho, finalmente. Era Paulinho alguma coisa, assim, Paulinho e Paula. Ele era elogiado lá no Vasco. Ele era. O que elogiou ele foi o Cazé lá, o Cazé TV lá. Ele gostava do cara, meio campo. Então tem reforços. Eu acho que tá certo, cara. Eu acho que é bem pontual, na verdade. A gente tem uma deficiência numérica baixa na zaga. Uma goleiro a gente tem, dava pra ter, tem o Ivan aí, tem o Rocher. Aí a zaga que precisaria, lateral tá tendo aí também da base, volantes. Tem o Richard também, né? Tem que despachar o cara ou aproveitar, não sei, pois não pode ver. Mas acho que do meio pra frente dá pra aguentar o tranco, entendeu? Porque é só Brasileirão e Copa do Brasil. Mas é Tem isso aí que que é. também, vamos dizer, apostar as fichas no Borré agora, né? É, eu acho que ele próprio ficou meio resignado com o ano passado dele e também buscou uma recuperação, até para a própria carreira dele, né? No fim das contas, é o nome dele que está lá. E ele é um cara de seleção colombiana e a Copa tá aí. Então, assim, é o conjunto da obra, entendeu? Se for útil para ele também melhorar o desempenho no Inter, é óbvio que vai ser importante para a carreira dele, né? E uma semana do salário do Borré paga o Monson, né? É caro pra caramba, né? Mas pelo menos o Inter não tem. Teve uma época ali que o Inter teve o salário do Borrell, o salário do Ener Valencia, do Alan Patrick e do Vitão, que somavam o quê? 8 Do Alário milhões? também. Então, assim, pelo menos hoje a gente está com o salário do Borré e do Alan Patrick, como os maiores do elenco. Os dois eles são seus perto de 4 milhões. O resto é salário mais baixo. Por exemplo, o Fernando, graças a Deus esqueceram do Fernando. Não estou mais falando mais do Fernando, O né? Curupira. Não veio uns caras caros aí que estavam especulando, esse próprio do Vasco que tu falou ali, o Pedro Raul, né? Chegaram a falar em Gabigol, velho, são loucos. Uns Nossa, malucos chegaram a falar em Gabigol. também os caras falaram no Grêmio, Hulk também no Grêmio. Falei, meu Deus do céu. Aliás, Não, nem sei como não. é que tá a situação do Hulk. Eu acho que ele vai pro Ficou lá. Fluminense, né? Não, ele ficou. Ficou? O Fluminense correu da negociação Mas lá. ele é engraçado, porque ele é tretado com o Sampaoli. Quero ver agora como é que é. Vai marcar um banquinho ali e vamos ver, né? Mas eu não queria o Hulk no Grêmio, não. Acho que já deu o que tinha que dar. E certamente ia vir ganhando muito, e enfim. Não, não sou favorável a essas Não contratações dá, aí, cara, fecha não dá. carreira. Não, e o Grêmio tá com a folha bem inchada já, né? Tá. O Grêmio E aí. eu já vi gente até reclamando do Everton. Falei, meu Deus, cara, o Everton é velho, mas é goleiro, tem todo o estofo de seleção, isso e aquilo. E eu até achei engraçado, porque eu acho que no ano passado ainda o Everton era titular do Palmeiras e meio que do nada ele virou reserva, né? Então não é aquela coisa que, um ano sabático, dois, e aí virou reserva. Não, foi meio que de uma hora para outra. Acho que até na seleção ele jogou no ano passado, se não me engano. Não, Ou mas é foi que sempre. convocado, uma coisa assim. Mas é que chega uma sombra, né? Não é o Carlos Miguel que foi pro Palmeiras ou eu tô louco? Sim. Então, E queriam o Grando também. E agora o Grando é terceiro reserva no Grêmio. então, chegou o Carlos Miguel lá e tomou né, a posição do cara, né, cara? O Carlos Miguel também é um bom goleiro, então Não, sobra, não ele adianta. chegou e o cara, 20 anos de casa e tomou. Eu achei muito estranho, assim, esse escanteamento aí do Everton. Certamente tem tretas, né? Que o cara não sabe. Mas eu acho, enfim, voltando, eu achei que foi uma ótima contratação. Eu acho que a melhor contratação até agora foi o Everton. Tá, tirando o Arthur, óbvio, né? E as do ano passado. Mas a desse ano, disparado pra mim, Cara, o grande Arthur goleiro. ainda, o Grêmio tem uma grande treta para resolver, que é a contratação do Arthur. Essa questão Tem. contratual. Não adianta, cara. Não adianta. Ali o Grêmio vai ter que dar um nó ali. Vamos ver se esse presidente aí vai conseguir dobrar essa situação, né? Porque é o que eu te falei lá no goleado que o Grêmio tocou. Para mim foi um erro manter o Arthur 90 minutos no primeiro jogo, porque o Grêmio não pode contar com ele.
enquanto Sim. não resolver isso. Mas, cara, o vídeo tá meio longo aí já, acho que a gente abordou bem as questões do jogo e fim de semana a gente volta aí com a nova rodada do Campeonato Gaúcho. Tu lembra de cabeça com quem que o Grêmio joga? Deixa eu Tem pegar aqui. Grêmio e São Luís de Juí em No casa sábado. no sábado às 19 horas. Possivelmente estarei no aeroporto e aí a gente grava no aeroporto aqui em Belo Horizonte. E meu voo às 10, de repente dá para gravar antes. Tá bom? Fechou? Assim, acabar o jogo a gente grava lá e aí Isso aí. já sobe. Valeu, gurizada. Se inscreve aí, deixa comentários, diz que Feito, acha que puxou gurizada. do Valeu, jogo até a e próxima aí. até mais. Valeu.